Olá e bem-vindos ao novo podcast da ITT. Hoje nós temos o privilégio do convidado especial, o Dr. Eduardo Zaborowski. Eduardo é bacharel em Engenharia Química pelo IME, mestre e doutor em Química pelo Instituto Weizmann e possui um MBA com foco em saúde pela Universidade de Yale. Ao longo dos últimos 20 anos, Eduardo trabalhou na interseção entre a pesquisa farmacêutica, biomédica e a ciência computacional avançada, incluindo uma década na Merck e na Schering-Plough. Hoje, Eduardo compartilhará o que aprendeu sobre como a inteligência artificial e as plataformas orientadas de dados estão transformando a descoberta de novos medicamentos e acelerando a inovação em pesquisas biomédicas. Eduardo, é um prazer enorme tê-lo aqui com você. Obrigado, Ricardo. Vamos começar. Obrigado pela introdução, Ricardo. É realmente um prazer fazer essa apresentação sobre o impacto das tecnologias de inteligência artificial e outras na indústria farmacêutica. Eu tenho que dizer que a apresentação foi preparada no espírito da ITT, foi preparada com auxílio da plataforma do Perplexity, que utiliza os LLMs, os grandes modelos de linguagem, e incorporam recursos de buscas em tempo real na internet, fornecendo respostas que são realmente baseadas no último conteúdo que está na internet. E mais importante do que tudo, ele mantém todas as fontes que foram utilizadas para criar o conteúdo. Então, eu coloquei todas essas fontes que foram utilizadas no último slide. Então, vamos começar. Por que essa indústria é tão importante para o Brasil e, por isso, um bom tema para discutirmos aqui na ITT, né? O Brasil já é um dos grandes mercados mundiais, é 6º a 8º do mundo, e é o maior da América Latina, à frente do México, da Argentina, crescendo muito recentemente, a um crescimento de 8% a 10% anual, chegando a quase 200 bilhões em arrecadamentos em 2023. Mas existe um gap bem grande, né, entre esse crescimento e as oportunidades de investimento na pesquisa e desenvolvimento farmacêutico aqui no Brasil. Fica a pergunta, então, como a ITT e outras organizações podem ajudar ao nosso querido Brasil ficar mais atrativo nessa área de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos novos e, mais especificamente, como podemos avançar o uso e a adoção de IA para ajudar nesse processo, né? Realmente a capacidade científica, a pesquisa clínica, os sistemas regulatórios, todos eles têm que estar no ponto para poder tornar o Brasil num potencial de investimento nessa área. Essa ilustração que eu trouxe aqui nos dá uma ideia da linha do tempo que leva para ir de uma necessidade no mercado, de uma ideia para uma invenção, até a comercialização de um novo medicamento. Ela também ilustra do lado direito o famoso funil de compostos identificados e testados durante esse processo, que dura invariavelmente mais do que uma década, assim como o custo típico, né, de 1 a 2 bilhões de chegar ao lançamento desse produto, esse medicamento como um produto no mercado. O que eu gostaria realmente de enfatizar aqui é que para começar a fase clínica dos testes, essa fase 1, fase 2, fase 3, que eu vou descrever mais num slide aqui daqui a pouco, a estrutura de qualquer molécula precisa ser revelada aos órgãos reguladores, o FDA, EMA, ou no caso do Brasil, a Anvisa, né? E como você precisa revelar
a sua molécula que você quer comercializar, você precisa que essa molécula esteja protegida de alguma forma legal, geralmente por intermédio de uma patente. Uma patente típica protege o inventor por um período de, digamos, 20 anos. Mas como nós estamos falando de um período de mais de 10 anos para desenvolver a molécula, ele deixa um período muito menor do que em outras indústrias depois da comercialização desse medicamento. Então, é uma coisa que sempre tem um balanço entre quando proteger com a patente e quando você vai lançar a molécula para o mercado. Quando o medicamento perde a exclusividade, a proteção da patente, todos nós sabemos que a competição fica muito maior com a entrada de medicamentos genéricos, né? Que causam a perda de fatura no primeiro ano de até 50% de perda de fatura e, a longo prazo, 90% do mercado é perdido para os genéricos. E os genéricos também não precisam investir todo esse custo de desenvolver, de pesquisar e desenvolver o medicamento. Eles só precisam realmente comprovar que eles têm a mesma biodisponibilidade. Desculpa o tropeço aqui. Biodisponibilidade. Não tem necessidade de fazer todas as pesquisas clínicas. Por que a IA na pesquisa e desenvolvimento de medicamentos? Por todos os motivos que eu citei antes, o tempo que demora, os custos e as complexidades de estudos clínicos, que eu vou descrever no próximo slide, quantos mais dados você tem e quantas mais complexos são essas pesquisas clínicas, nós temos ainda que provar que os compostos químicos que nós estamos trazendo ao mercado são seguros e eficazes para uso em medicina. Então, a IA tem um papel importante a cumprir que só vai aumentar realmente nos próximos anos. Eu quero deixar claro que a IA não vai substituir os cientistas ou o método científico, mas ela vai aumentar a produtividade dos cientistas e dos times e acelerar a linha do tempo de ideia até lançamento de um produto no mercado. As fases principais da pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, eu vou descrever aqui em breve, né? Essas fases do que nós chamamos de, em inglês, Drug Discovery and Development, DDD, ou Descoberta e Desenvolvimento de Medicamentos. E eu vou falar um pouco mais sobre as aplicações atuais e futuras da IA que podem ajudar a acelerar e otimizar cada uma dessas fases. Vamos nos lembrar do funil que eu apresentei antes, que vão de centenas de milhares de possíveis moléculas na fase de descoberta, até chegar ao ponto de um novo medicamento depois das 3 fases de ensaios clínicos. A fase de descoberta em si, ela é exploratória, com um grande número de hipóteses, experimentos e compostos serem testados, com o objetivo de chegar a compostos químicos que possam ser recomendados para os ensaios pré-clínicos. Falhar cedo aqui quer dizer falhar barato. O custo é enorme e quanto menos compostos você trouxer para os ensaios pré-clínicos, mais barato fica o seu processo. Os ensaios pré-clínicos em si são um ponto de estrangulamento do processo, porque ele passa do laboratório e experimentos a experimentos em animais. Não há como realmente acelerar o círculo da vida ou o desenvolvimento de certas doenças e condições que nós estamos testando
nesses animais em vivo. O objetivo aqui é produzir dados científicos que serão confiáveis, credíveis e plausíveis, que nós podemos colocar num pedido ao órgão regulador para se utilizar o tal composto em seres humanos. Essa é a barreira que se passa dos ensaios pré-clínicos para os ensaios clínicos. Os ensaios clínicos em si podem ser divididos em 4 fases. As 3 fases iniciais, antes de pedir uma aprovação do órgão regulador. A primeira fase, geralmente, chama fase 1. Hoje em dia existem subdivisões, mas geralmente se chama primeira fase, fase 1. Ela é focada na segurança e na dose que se pode dar em seres humanos. Ela é feita envolvendo algumas dezenas de pacientes, todos eles são pacientes saudáveis, e o foco dela é chegar. É um composto seguro e é um composto que nós podemos utilizar ele em seres humanos. Na segunda fase, que ela é focada em eficácia e em efeitos nos seres humanos, nos pacientes, nós usamos já centenas de pacientes que têm a condição ou a doença que nós estamos tentando melhorar, né? A fase 3 já é uma comparação terapêutica em larga escala, e ela envolve milhares de pacientes. Todos esses fazem que os ensaios clínicos, como passam da primeira fase para a segunda fase, para a terceira fase, fiquem mais caros, fiquem mais longos e fiquem mais difíceis de se prever. Vou falar outra vez, quando se falha cedo, se falha mais barato. Se realmente diminui o custo se você conseguir falhar mais cedo nesse processo. E no final nós temos a fase 4, que é depois da comercialização dos compostos, que é uma fase mais de vigilância, né? Nós estamos familiarizados com que todo medicamento que é prescrito para nós tem na bula. Se tiver algum efeito adverso, comunicar esse para um telefone ou para um website qualquer. E todas as companhias farmacêuticas são obrigadas, por lei, a ter essa fase de vigilância depois da comercialização inicial dos compostos. O que eu vou também notar aqui são esses 2 pontos de aprovações, né, dos órgãos reguladores. A primeira aprovação é o que se chama em inglês o IND, o Medicamento em Investigação, como é chamado na Anvisa, e o NDA, que é o registro de um medicamento novo depois das 3 fases iniciais de ensaios clínicos. Indo, então, à IA, nessas diversas fases, né? A primeira fase é realmente descobrir um alvo biológico, né? Que geralmente hoje em dia é baseado na genômica, na proteômica e em dados clínicos que existem, definir um alvo e identificar também como nós vamos verificar que esse alvo está sendo atingido e validar que realmente, quando esse alvo é atingido pela molécula que nós estamos testando, ele é relacionado à condição que nós queremos tratar. Nesse caso, nós usamos já hoje em dia redes neurais profundas, né, deep learning, para realmente prever quais são os sítios que são drugiáveis e se as moléculas realmente
estão causando uma perturbação nesse alvo biológico para passar para a próxima etapa, que é identificar um composto, um grupo de compostos iniciais que tenham algum efeito nesse alvo biológico que foi escolhido e otimizar as características químicas desses compostos. É aqui que o nosso colega Hollaender tem trabalhado nessa última década, usando tecnologias de ponta computacionais e desenvolvendo tecnologias novas para reduzir o tempo que leva para nomear um candidato a estudos pré-clínicos, diminuindo a probabilidade que ele vá falhar durante os estudos pré-clínicos e estudos clínicos, o que seria uma falha cara, como eu disse antes. Eu vou introduzir aqui o que a gente chama de Holy Grail, né? Ou Santo Graal, nessa área, que seria o desenvolvimento da IA para um ciclo fechado de desenho, síntese e teste destes compostos usando robôs e IA com uma supervisão de cientistas humanos para realmente acelerar essa fase de otimização dos compostos, né? Aqui um resultado seria fenomenal se nós pudéssemos reduzir de 50% a 70% desse tempo de otimização que leva exploração, né, desse espaço químico que leva anos e reduzir isso a meses com a recomendação de uma molécula que nós temos mais certezas que ela não vai falhar mais tarde nesse processo. No desenvolvimento pré-clínico, como eu disse antes, que é o bottleneck, né, desse processo, as companhias farmacêuticas geralmente têm uma certa capacidade ou uma cota que elas podem estudar. Por exemplo, que a gente podia estudar de 10 a 20 estudos pré-clínicos simultaneamente, e isso é ditado pelo espaço, pelo número de cientistas, número de animais e analistas que nós podemos dedicar a esses estudos científicos. Ainda que existam discussões iniciais com agências reguladoras para aceitar resultados virtuais, né, da IA, nós temos que lembrar que o resultado desses estudos pré-clínicos são realmente de pedir a permissão às agências reguladoras para utilizar esses candidatos em medicamentos em seres humanos, que é complicado, é um pouco mais complicado do que usar um robô-táxi nas ruas de São Francisco. Então, nós ainda usamos animais, mas existe uma esperança de que no futuro nós podemos realmente usar uma modelagem de IA e extrapolar para seres humanos e usar esses algoritmos para acelerar o tempo que demora o estudo pré-clínico para trazer esses compostos à frente. De qualquer maneira, diminuir o número de falhas através de predições que sejam feitas antes dos compostos chegarem a esta fase, ajudaria realmente a acelerar o processo e garantir uma maior eficiência nos estudos pré-clínicos. Chegando nos estudos clínicos, o mesmo se aplica aqui, selecionar os pacientes certos, e as hipóteses sendo testadas e fazer uma simulação dos estudos clínicos antes de começar e submeter eles, acelerariam o processo e diminuirão as falhas mais caras, porque quando se chega nessa fase, todo o processo fica muito mais caro e o custo é de dezenas a centenas de milhões de dólares para passar por cada uma dessas fases, fase 1, fase 2, fase 3,
E realmente aqui é que nós estamos vendo o impacto maior da IA já nesses dias, né? Usando processamento de linguagem natural para interpretar os registros eletrônicos de saúde, né? E para ajudar a identificar quem são os participantes que vão realmente ficar durante todo o estudo clínico e que são os melhores participantes para cada tipo de pesquisa. O desenho é importante, mas, como eu disse, o recrutamento, quem são os participantes que eu vou recrutar, e eles não vão cair, não vão deixar de fazer participar no estudo clínico, né? Existe um processo que os pacientes abandonam os estudos clínicos. Se nós podemos prever quem são os pacientes que não vão abandonar o estudo clínico, isso e também ajudaria muito no processo de analisar a estatística desses estudos clínicos. O volume de dados tem crescendo muito, né? E principalmente nessa fase, na última fase, fase 4, de vigilância regulatória, é muito importante se identificar qualquer padrão novo o quanto mais cedo. Então, com um volume muito grande de dados que se coleta hoje em dia, a IA pode realmente ajudar a mitigar problemas que não podem ser identificados numa amostra de pacientes que foi usado durante o estudo clínico, né, de centenas ou milhares de pacientes. Quando nós estamos comercializando, isso aí chega a milhões de pacientes, e realmente essa avaliação automática, né, desse benefício-risco é muito, muito importante e já está sendo usada hoje em dia. Finalmente, em resumo, a IA tem muitas aplicações já sendo usadas nas diversas fases de pesquisa e de desenvolvimento, como a classificação de alvos biológicos, a triagem virtual dos compostos e otimização desses compostos, até a predição de toxicidade e da dinâmica, da farmacodinâmica nos estudos pré-clínicos, o desenho, recrutamento e definição dos endpoints dos ensaios clínicos e detecção de sinais quando o número a quantidade de dados é realmente muito grande numa fase regulatória pós-comercialização. Mas existem também muitas oportunidades futuras que já estão sendo avaliadas, né? E que em breve nós vamos ver elas tendo já um impacto. Todas as companhias farmacêuticas estão investindo muito dinheiro e nós queremos ver como é que nós podemos trazer esse investimento também ao mercado brasileiro. Eduardo, eu queria... Deixa eu só terminar, claro. Ricardo. As mensagens chaves aqui eu coloco, né, que a IA é realmente integral, já hoje em dia, descoberta, desenvolvimento e vigilância de medicamentos. O maior impacto dela é em tarefas que são realmente muito intensivas em dados e reconhecer padrões onde o cérebro humano não tem capacidade, né? Em milhões de compostos ou centenas de milhares de compostos químicos. Ganhos futuros dependem em dados que tenham alta qualidade, isso aí realmente é a parte mais difícil, e de métodos que sejam bem robustos e alinhados com o sistema regulatório. Com isso, eu gostaria outra vez de agradecer a oportunidade de apresentar essas linhas gerais, onde o futuro poderá nos trazer quando aplicarmos a IA na pesquisa e desenvolvimento
de medicamentos, de uma forma muito mais abrangente. E agora eu acho que nós teremos tempos para algumas perguntas, né, Ricardo? Com certeza. Mas antes disso, eu já queria aproveitar para agradecer por essa apresentação magnífica, um tema tão complexo que você conseguiu colocar de uma forma bem palatável para todos nós. E nós vamos continuar, como de costume, com os membros da ITT quando nós terminarmos, mas eu gostaria mais uma vez de aproveitar para agradecer ao Eduardo Zaborowski por essa brilhante apresentação. Queria também agradecer ao Leandro pela preparação da apresentação dos nossos agentes de AI, que ele vai mostrar daqui a pouco para a gente. Mas eu gostaria de terminar agora dando uma boa noite para todo mundo, agradecendo a todos os nossos ouvintes e pedindo que, se possível, deixe o seu like, tá? Porque isso sempre ajuda a melhorar a visibilidade do nosso canal. Tá? Uma boa noite para todos.